A paz do Senhor, povo de Deus, glória a Jesus, eita glória, mais um vídeo, mais um Desperta Crente para a glória do nome do Senhor. Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem para a glória de Deus. Já começo esse vídeo aqui externando minha gratidão a Deus por mais um vídeo sendo gravado pelo Desperta Crente. E também já quero te pedir perdão, fiquei 2 dias sem gravar, que eu precisava alinhar algumas coisas, então não consegui gravar vídeo nesses 2 dias, por isso não chegou aí, né, no alertazinho do vídeo que foi gravado, mas hoje estou aqui gravando para a glória do nome do Senhor. Deus é bom. 10 de outubro de 2024. Deus é bom. Vamos gravar? Então, porque o Senhor é fiel a todo tempo. Então, esse capítulo 19 do Evangelho de Lucas é poderosíssimo. Vai trazer a história de um homem rico chamado Zaqueu, né, que morava ali em Jericó. Esse homem trabalhava para o Império de Roma, ele era um coletor de imposto, ele colhia imposto da população, do povo. Esses homens eram muito mal vistos, porque a maioria deles eram judeus que começaram a trabalhar para Roma. Então eles eram conhecidos como inimigo, né, do povo judeu, como alguém que negou a fé, como alguém que negou a Deus. Então eles eram rejeitados na sinagoga, eles não eram aceitos em reuniões. Então esses homens viviam, né, rejeitados pelo fato de muitos deles também defraudar a lei, abusar da sua autoridade, aproveitar. Resumindo, né, trazendo para o nosso contexto atual hoje, como alguns políticos, né, são vistos. Quando fala que é política, muitas pessoas já têm aquele receio, porque sabe que a maioria deles ali, não todos, que a gente não pode generalizar, não vivem uma vida honesta. Então aqui, este homem Zaqueu representa assim, um publicano, um homem que trabalhava para o Império de Roma, e que talvez poderia ser com um judeu, com certeza era um judeu, perdão, com certeza era um judeu que estava negando ao seu povo trabalhando para Roma. Então, pensa aí, para financiar o seu grande império, né? O seu grande império mundial, Roma colocava esses homens para trabalhar, coletores de impostos, para exigir que o povo pagasse imposto, né? E se não pagasse, eles eram presos. Então muitas pessoas iam presas injustamente, uma pessoa pobre que não tinha condição de pagar o imposto, e eles iam ali exigir o imposto, não tinha, eles prendiam. Então eles mesmo abusavam, usavam da sua autoridade. Eles tinham guardas ali, né, que eles davam ordem e os guardas iam e prendiam. Então era assim algo bem sério mesmo que acontecia com a vida desses homens. Então esse homem fica sabendo que Jesus está indo em direção a Jericó e Jesus está indo. Esse homem era de baixa estatura, ele era um homem baixo, ele não era um homem alto. E no meio daquela multidão, né, aquela influência do povo, aquela multidão, impedia que ele visse. Eu acredito que até uma pessoa também de estatura alta tinha dificuldade de ver Jesus pela quantidade de pessoas. A multidão que queria milagre que estava ali ao lado de Jesus. Então Jesus, ele está caminhando para descer ali para Jericó, e Zaqueu sobe numa árvore, numa figueira brava, e ele sobe para observar Jesus passar. E quando ele sobe naquela figueira para conseguir ver Jesus, Jesus chegou àquele local, verso 5, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. Jesus chegou e já tinha visto Zaqueu. Então havia um propósito do Senhor passar ali. Toda a caminhada que Jesus fez foi tudo com propósito, tudo com direcionamento, meu Deus, para cumprir todas as promessas, todas as profecias daquilo que havia sobre a vida de Zaqueu, sobre a vida de Jesus. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado. Irmãos, não perca tempo com o convite que Jesus te faz. Tenha pressa como teve Zaqueu, desceu depressa e é com uma alegria enorme, alegria espiritual. Deus traz alegria na alma. Irmãos, nós precisamos compreender. Coisas trazem felicidade. Agora, alegria só Deus que dá. Coisas traz felicidade, né? Eu ganhei essa garrafa que minha filha me deu, eu gostei muito, fiquei muito feliz com essa garrafa. Mas a alegria verdadeira que vem da alma, só Deus pode dar. Você pode ter uma felicidade, uma alegria no presente, um momentâneo ali no presente, quando você ganha um presente, quando você recebe, mas aquela alegria, aquele gozo só vem da alma quando nós compreendemos o encontro com Jesus. Então toda a multidão ali começou, que presenciou aquele momento que Jesus mandou Zaqueu descer, que era necessário ir à casa de Zaqueu. Aquele povo começou naquele lugar a falar assim: nossa, ele senta com o pecador, e começaram a julgar Jesus e a julgar. A oposição, irmão, vai sempre surgir, sempre vai surgir a oposição em tudo quanto é lugar que você passar, vai ter oposição contra a vida. Então as pessoas começaram a murmurar que Jesus sentava com o pecador. Então Zaqueu, eu acredito que ele ouvindo, né, naquela situação ali, ele vai dizer assim no verso 8: então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis que a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aleluia. Diante disso, declarou
Jesus, né? Jesus declara: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Houve renúncia, houve transformação, metanoia, arrependimento na vida de Zaqueu. É isso que nós precisamos entender. Zaqueu foi liberto ali do inimigo da avareza. Zaqueu foi liberto ali de Mamon, da grandeza, do dinheiro. Zaqueu ali teve uma metanoia momentânea quando encontra com Jesus. Então a ganância, a avareza, o dinheiro tem tomado os corações de muitos homens e mulheres que no meio da caminhada têm se perdido. Deus, ele quer limpar e transformar o que está dentro de nós. O que está fora é externo. O que está fora o homem pode ver. Agora o que está dentro só Deus vê. Então o Senhor quer transformar. Há muitas pessoas, irmãos, que se converteu, mas ainda não se converteu totalmente ao Senhor em muitas áreas da sua vida, e é necessário compreender. Então Jesus aqui está ensinando para aquelas pessoas que Jesus não veio escolher pessoas, não veio fazer exceção. Jesus veio salvar aquele que querem receber a salvação, que se dedica, que como Zaqueu faz esforço para buscar a salvação, para buscar a libertação, que tem essa alegria verdadeira e que verdadeiramente quer uma transformação, se entregar a Deus, se entregar a Jesus Cristo, amém? Então vamos lá. Aí o Senhor Jesus continua agora, ele vai falar uma parábola, a parábola das moedas de ouro. Ele vai falar: estando eles a ouvir, Jesus passou a expor-lhes uma parábola. Visto está próximo de Jerusalém, e o povo imaginava que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento, assim contou Jesus. Então Jesus vai falar que certo homem de nobre nascimento, que é Jesus, partiu para a terra longínqua com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Jesus começa a contar essa parábola. Convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou a moeda de ouro, orientando todos e disse: fazei com que este dinheiro produza lucro até que eu volte. Entrementes, seus súditos o odiavam e por isso mandaram a delegação atrás dele, protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de verificar o quanto havia lucrado. Aí vai vir o primeiro. O primeiro vai fazer o quê? Vai governar sobre 10 cidades, porque transformou aquela moeda de ouro em 10 talentos, em 10 moedas. O segundo vai declarar que transformou aquela moeda em 5, e o Senhor vai dar autoridade sobre 5, só vai dar autoridade sobre 5 cidades, o outro a 10 cidades. E veio então o outro servo explicando: eis que o Senhor, a tua moeda, eis aqui, Senhor, a tua moeda, eu envolvi em um lençol e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és um homem que severo, tira o que não puseste e colheste o que semeaste. Então o Senhor julgou por suas próprias palavras: eu condenarei, servo mau. Saibas que eu sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Fica nesse verso 18. Nós precisamos entender, irmão, que pelas nossas próprias palavras nós seremos condenados. Pela própria palavra nós precisamos entender. Aqui essa parábola não está dizendo que nós somos obrigados a trabalhar para Jesus. Não, não. Aqui na parábola está dizendo que nós temos que dar fruto para o reino. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor, multiplicar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Deus vai chamar um para pregar, outros para cantar, outros para direcionar, outros para pastorear. Cada um, Deus vai dar um talento. Então exerça esse talento, multiplique esse talento, faça com amor, faça com vontade, não faça como os outros que não querem o Senhor como governo na sua vida, não querem o Senhor como líder da sua vida. Então este homem vai, essa autoridade vai ser coroada, este nobre nascimento, Jesus Cristo. Ele foi, irmãos, ele entregou a sua vida, foi assunto ao céu, foi coroado novamente com toda a sua glória que já tinha antes do mundo ser fundado, e agora ele vai voltar para levar esta igreja, e ele vai pedir: missionário Odete, não, ele vai falar: Odete, mostre-me tuas obras. O Senhor vai querer ver em mim e você. Não seja um servo mau, não seja um servo infiel, seja um servo fiel, um servo excelente. Multiplica os talentos que o Senhor colocou nas tuas mãos, faça por amor a obra do Senhor, porque com as nossas palavras nós seremos julgados. Não se esqueça que o Senhor nos julgará, cada um pelas suas obras, atitudes, ações e palavras. Nós seremos julgados. Então nós precisamos ser servos fiéis, não servos maus, servos ruins. E aí Jesus fala essa palavra para que o povo entendesse que Jerusalém não seria instituído o reino de Deus ali naquele momento como eles achavam que o governo do Messias seria, que Jesus estava indo para Jerusalém, ia rebeliar contra Roma, tomar ali a autoridade de Roma, e Jerusalém seria ali
a autoridade maior. Esse era o pensamento daquele povo. Mas o reino de Deus não veio para isso. O reino de Deus veio para salvar, libertar, curar. Porque até então a nossa morada não é aqui nessa terra. Ainda chegaremos no período do milênio. Então o Senhor conta esta parábola para trazer a mente daquele povo que estava achando que o reino de Deus seria aquele momento. O Senhor está mostrando o propósito dele. E quanto àqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitados pelo meu reinado sobre eles, trazei imediatamente e aqui executai. Então, não, haverá execução daqueles que não querem servir a Deus. Naquele grande dia chegaremos diante do Senhor, ou na direita do Senhor como filhos amados, perseverou até o fim, ou à esquerda para ser condenados, né? E diante de Deus não fica nada escondido, diante de Deus não adianta arrumar desculpa, diante de Deus a verdade ela vem à tona. Então vamos prosseguir nessa caminhada, para de arrumar desculpa, não enterre seu talento. Ai, eu tô guardando meu talento porque meu pastor me persegue, porque de fulano, porque de Bertano, porque ninguém me dá oportunidade, porque ninguém me vê. Para com isso, irmãos. Eu nunca, eu tenho 7 anos, vai fazer 8 anos, eu nunca precisei pedir ninguém para abrir porta para me pregar, nunca precisei ninguém me dar oportunidade, nunca precisei, ô fulano, abre lá, me leva lá para pregar, nunca, sempre foi Deus que abriu porta para mim, sempre é Deus que cuida dos meus compromissos. Por quê? Porque quando Deus chama, ele garante, a minha parte eu faço, eu exerço aquilo que o Senhor me deu, eu multiplico o talento que ele me deu e ele vai fazendo a parte dele. Então faça a sua parte que Jesus vai fazer a dele. Para com esse negócio de achar que para você fazer é necessário alguém ir limpando o caminho, botando você, não, é Deus que vai fazer. Você só disponibiliza e Deus faz. Coloca o pé e Jesus coloca o chão. Jesus é conduzido em triunfo, Jesus agora chega em Jerusalém, né, como a profecia, estava se cumprindo mais uma profecia. Jesus vai pedir para ir atrás de um jumentinho que nunca tinha sido usado. Quando os donos perguntassem, falar que o mestre precisaria, e assim se cumpre, os discípulos vai, quando desamarra aquele jumentinho que ninguém nunca tinha montado, era um jumento virgem, que vai desamarrando os donos, chega, pergunta, fala, o Senhor precisa, e eles trazem esse jumento. E Jesus entra em Jerusalém e é aclamado rei, é aclamado pelo povo. O povo começa a cantar, a louvar, a adorar a Deus, e vai se regozijar. Verso 30 e 31 diz assim, ide ao povoado que Jesus manda os discípulos ir, e se alguém interrogar, e aqui que eles trazem, e quando Jesus vai entrar em Jerusalém, vai entrando em Jerusalém, o povo vai replicando, o povo vai adorando, e que o Senhor precisa dele. Então vai cantando, vai adorando o nome do Senhor. Eu quero achar o versículo 37, que diz assim, ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria em alta voz, por todos os milagres que haviam visto e exclamado. E o povo começa a bendizer, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus, que estavam no meio da grande multidão, sugeriram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, entretanto, lhe afirmou, eu vos asseguro que se eles calarem, as pedras clamarão. Sabe por que os fariseus aqui falam para Jesus calar os discípulos que aclamavam ele como rei? Porque ele sabia que estava se cumprindo uma profecia ali. E ele sabia que quando o povo estava dizendo que bendito era aquele que vinha em nome do Senhor, paz na terra e glória nas alturas, estava cumprindo a profecia que está em Salmos. E eles queriam que Jesus calasse o povo, porque essa profecia se cumpriria no Messias. E como ele não acreditava que Jesus era o Messias, ele queria calar. E Jesus fala, se eles calarem, as pedras clamarão. Então eu creio sim, porque quando Jesus foi morto, entregue naquela cruz, que ele foi colocado naquela tumba, a pedra rolou para que Jesus saísse. Então as pedras aclamam que ele é Deus. Ele é o Senhor dos exércitos e o Senhor dos senhores. Jesus agora entra em Jerusalém e ele chora porque da rejeição que Jerusalém vai fazer sobre ele, não vai aceitar ele como Messias, e ele vai profetizar a destruição de Jerusalém por ter rejeitado o Messias. Irmãos, é muito sério rejeitar a Deus. É muito sério rejeitar o Messias. O verso 43, Jesus diz assim, virão dias que teus inimigos te cercarão e trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Verso 44. Também lançarão por terra tu e teus filhos que estão dentro de ti. Não deixará de ti pedra sobre pedra, porque não recolheste a maravilhosa oportunidade a ti. Visto que visitação, vamos voltar de novo, né? Porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade a ti. Veste que que visitação de Deus. Eles vão rejeitar a Jesus. E porque de rejeitar Jesus como Messias, a Jerusalém será cercada. E no tempo do imperador Tito isso vai acontecer. Ele vai cercar Jerusalém, vai destruir, não ficará pedra sobre pedra. Os templos, nas
pedras do templo tinha ouro, né? Então, com o calor do fogo, derreteu aquele ouro naquelas pedras. Então, eles arrancaram até as pedras para tirar os ouros que tinha. Então, não ficou pedra sobre pedra, nada ficou. Aí se cumpriu 40 anos depois dessa profecia de Jesus, por Jerusalém rejeitar Jesus como Messias, como Filho de Deus. Isso vai acontecer sobre aquela cidade. Irmãos, é muito terrível rejeitar a Deus. É muito terrível rejeitar. A destruição é certa para aqueles que rejeitam a verdade e rejeitam a Deus. Aqui nós vamos ver também os profanadores da casa de Deus. Jesus vai chegar ali, ó, em Mateus capítulo 21, em Marcos capítulo 11, a gente vai ver esse mesmo contexto aqui que eu vou estar lendo para vocês. Mais tarde, entrando no templo, começou a expulsar os que ali estavam negociando e repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será casa de oração, porém vos transformaste num covil de estelionatários, né? Um covil de ladrão e salteador. Então Jesus aqui se ira, pega um chicote, coloca todo mundo para fora, vira as mesas, joga tudo para lá. Estava se cumprindo uma profecia também sobre a vida de Jesus, que ele se iraria porque a casa do Senhor é casa de oração, e ele se iraria quando entrasse na sua casa. Essa autoridade aqui, irmãos, é dada a Jesus, não a mim ou você, tá? A gente não pode conformar com o pecado, não podemos conformar com o erro, e nem ficar negligente no que vê. Mas a gente não pode entrar na casa de Deus, arrancando o povo de cima de altar, jogando para fora, não, a gente não tem essa autoridade. Essa autoridade que é Jesus, que é a casa dele. Mas só que nós precisamos compreender que nós não temos que concordar com coisas erradas. O que acontece aqui é que nesse tempo as pessoas vinham de muito longe para sacrificar ao Senhor no templo. Então, no meio da caminhada, muitos dos seus animais que eles traziam para sacrificar morriam no meio do caminho. Então, lá na sua cidade, eles vendiam o seu animal, e quando chegavam em Jerusalém, eles compravam o animal ali para sacrificar o Senhor. Então, o que acontece? Os cambistas da fé começaram a usar isso, né? E a distorcer ali e aumentar os valores dos animais que eram vendidos. Então, vendia um animal por 150, quando chegava em Jerusalém, eles queriam vender 250. Ah, mas eu vendi, o valor do animal é 150. Não, mas aqui o preço é esse, aqui o valor é 250. E havia muitos sacerdotes do templo que era, né, que tinha alianças ali com esses cambistas, né, com esses vendedores ali que ficavam ali profanando a fé, e eles faziam uma aliança. E quando chegavam muitos dos sacerdotes, quando eles chegavam lá aquele animal, eles analisavam, falavam: isso aqui Deus não aceita não, vai lá e compra na barraca número tal, na barraquinha do fulano de tal, que lá tem um animal bom. Então tinha aí a porcentagem, ia para o sacerdote. Então era esse nível que estava, Então quando você vê o que está acontecendo atualmente na igreja, não se escandalize, leia a Bíblia, estuda a história, que você vai compreender tudo que nós estamos vivendo hoje. Então havia ali aqueles mercenários da fé, e Jesus se ira porque disso, se ira porque das coisas que eles estavam fazendo em relação com a fé das pessoas. E nós precisamos compreender, nada vai ficar impune, nada vai ficar oculto aos olhos do Senhor. O irmão luta com a sua vida cristã, escreve um livro e vende. Não é pecado você comprar um livro. Você não pode ser obrigado a comprar, mas se você quiser comprar, você pode comprar. O irmão que tem um DVD, o que não pode é ser obrigado. O que não pode é chegar num culto e o pastor em cima do altar dizer: você tem que fazer, você tem que comprar, porque senão você vai pro inferno, porque senão isso aí não é verdade. Isso aí é um pecado que eles estão cometendo, em obrigar o povo, instituir o povo a fazer aquilo que não é certo. Então nós precisamos compreender. Igrejas que fazem isso, que obrigam o povo a fazer as coisas, que obriga a dar dinheiro, que obriga a comprar as coisas, se não comer, ainda usa o nome de Deus dizendo que vai para o inferno. Sai dessa igreja, que essa igreja aí está toda fora da palavra de Deus. Então nós precisamos compreender o que a palavra de Deus nos ensina. E o verso 47 diz: e todos os dias Jesus ensinava no templo, entretanto os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes tramavam para destruí-lo. Contudo, não conseguia encontrar um meio para executar os planos, pois todo o povo estava absolutamente sob o domínio das suas palavras. A palavra de Deus tem poder, ela domina, ela controla, ela dá vida, ela dá força. O que me chama a atenção é que depois que Jesus expulsa esses cambistas do templo, Jesus fala: agora traga os aleijados, coxos, doentes. Lá no Evangelho de Mateus você vai ver Jesus mandar trazer os enfermos, os doentes, e as curas vai começar. Quando tirar os cambistas de dentro da casa de Deus, pastores mercenários, missionários mercenários, pessoas que abusam, que usam no seu poder, quando tirar esse povo, quando Jesus limpar a igreja das povos, os milagres vão voltar a acontecer. Nós vamos ver cura, nós vamos ver libertação, transformação, nós vamos ver pessoas se converterem e ficarem, porque é um tempo, irmãos, que está precisando de uma reforma verdadeiramente dentro da casa de Deus. O negócio não está brincadeira, mas nós sabemos que se eu e você começarmos a analisar a minha vida e você analisar a sua vida, vai mudar todo o contexto. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Amanhã nós voltamos no capítulo 20 e nós estamos caminhando para o fim desse evangelho poderoso. E agora, mais uma vez, nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Eterno, minha gratidão ao Senhor nesta manhã. Muito obrigada
Eu não sei a hora que os teus filhos irão ver esse vídeo, ó Pai. Se vai ser na parte da tarde, na parte da manhã, na parte da noite, eu não sei. Há quanto tempo também daqui eles vão ver esse vídeo, mas eu quero abençoar a vida dos teus filhos, porque a bênção do Senhor é atual. E eu abençoo a vida dos teus filhos no teu nome, Jesus. Em nome do teu filho amado, Jesus Cristo, Pai, eu te peço, derrama toda sorte de bênção sobre a vida dos teus filhos. Continua, Senhor, a fortalecer, a dar vida, a dar alegria. Que nós não venhamos, ó Pai, profanar, Senhor, a tua casa, profanar o reino. Que nós não venhamos brincar, Senhor. Que nós não venhamos usar de autoridade sobre a vida de ninguém, mas que nós possamos usar, Pai, do teu amor, Pai, da tua misericórdia e servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. Eu te peço a tua força, a tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém.